Boa noite a todas. Boa noite, a paz. Como estão? Boa noite, filha. Oi, mãe. Oi, filha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aqui, né? Mais uma quarta-feira abençoada que Deus preparou aqui para a gente falar, ouvir o nome de Deus. Lu, eu vou só silenciar o que eu já libero seu microfone, porque senão dá eco, tá? Amém. Então, estou muito feliz de estar mais uma quarta-feira aqui. Quem está aqui a primeira vez, eu estou vendo algumas carinhas novas. Sejam muito bem-vindas ao nosso Conexão Feminina. Meu nome é Thalita. Eu estou liderando aí esse grupo de mulheres lindas e abençoadas. E muito feliz com vocês aqui. Então, sinta muito bem-vinda. Fique à vontade para louvar, para dar um glória, abrir o microfone, compartilhar algo de Deus, compartilhar um testemunho. Se quiserem falar, fiquem à vontade, esse grupo é nosso. E a gente inicia esse culto abençoado. Primeiro, quero agradecer a todas as meninas. Para quem não sabe, esse grupo iniciou na pandemia. Iniciou eu, a Rê e mais duas outras mulheres. A gente iniciou o culto toda quarta-feira via WhatsApp, e hoje a gente já é um número grande de mulheres, e o grupo já faz 2 anos que a gente está nesse grupo online, e sábado passado a gente fez o nosso primeiro encontro presencial. Quem esteve lá sabe que foi uma bênção, foi maravilhoso, foi muito bom ter esse momento, porque tem muitas mulheres que não se conheciam pessoalmente, não conhecia, né? E foi muito bom ver elas se encontrando pessoalmente, se conhecendo, porque há 2 anos só falando pela internet, então você poder ver aquela pessoa, abraçar e ver como realmente a pessoa é muito legal. Então, sintam-se muito bem-vindas. Muito obrigada a cada uma que participou. E vamos iniciar, né, o nosso Conexão, a nossa reunião. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, eu quero iniciar com uma oração, para que Deus venha falar conosco nesta noite, para que Ele venha usar a vida das mulheres que vão falar aqui essa noite. Então, que você possa fechar os seus olhos nesse momento. Se você estiver em algum lugar quietinho, que você possa fechar os seus olhos e pedir para que Deus venha falar com você, que venha ministrar no seu coração nessa noite, que você possa abrir a mente, abrir o coração para ouvir Deus falando, porque Deus tem algo maravilhoso para fazer nessa noite, na vida de cada uma de nós. Amém? Então, feche seus olhos neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, te agradecer por essa oportunidade, Pai. Te agradecer pelo dia de hoje, pelo alimento, pelo trabalho. Te agradecer, meu Pai, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, Pai. Porque se estamos aqui, Pai, é porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Senhor, eu te peço, meu Pai, guarda a vida das tuas filhas, Pai. A gente sabe, meu Pai, que o inimigo tem tentado nos parar, que o inimigo tem trago obstáculos, meu Pai, para que nos faça parar, Senhor. Senhor, eu sei que neste momento de culto, a gente tem muita coisa para fazer, cada uma tem sua casa para cuidar, tem comida para fazer, tem coisas de casa, estudos, cada uma tem sua correria, Senhor. Mas eu te peço, Pai, que neste momento o Senhor venha fazer com que elas separem este momento para te ouvir, para te sentir, meu Pai. Que nada venha atrapalhar, meu Pai, o foco que é a tua palavra, meu Pai. O foco, Senhor, que é te ouvir nessa noite, Senhor. Por isso eu te peço, meu Pai, abra os nossos corações, a nossa mente, os nossos ouvidos, que o Senhor venha ministrar, Pai, ao nosso coração, Pai. Senhor, que a gente venha levar a resposta, meu Pai, que a gente veio buscar, Pai. Senhor, sabemos que nem sempre a tua resposta é aquela que nós queremos, mas que nós possamos ter um entendimento, Pai, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Senhor, eu te peço, meu Pai, visita o lar de cada uma das tuas filhas, meu Pai. Visita, meu Pai, a vida sentimental, visita a vida profissional, visita os ministérios, Pai. Visita a saúde, Senhor, das tuas filhas e dos familiares, Senhor.
Senhor, vai de encontro com cada uma, onde quer que elas estejam, meu Pai. Que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa trazer fôlego de vida, que o Senhor possa trazer renovo, meu Pai, na vida das tuas filhas, Pai. Que o Senhor possa trazer força de vontade, Pai, para que elas venham te buscar cada dia mais, para que elas possam, meu Pai, se dedicar a Ti também, Pai. Não só as coisas do mundo, mas principalmente se dedicar a Ti, Senhor. Porque sabemos que o inimigo muitas vezes quer nos afastar da Tua presença, Senhor. Por isso eu te peço, meu Pai, que haja renovação de mente, Pai. Que nós possamos ser mudadas, transformadas, Senhor. Senhor, fala conosco nesta noite. Senhor, prepara aquelas irmãs, meu Pai, que ainda estão por vir, Senhor. Fala com cada uma delas, Pai. Senhor, eu te entrego também, meu Pai, a vida da Luz, Senhor, que vai trazer, da pastora Luz, Senhor, que vai trazer a palavra hoje, Senhor. Eu creio que o Senhor já tem falado ao coração dela, Senhor, que antes mesmo, meu Pai, de o Senhor falar conosco através da vida dela, o Senhor já falou ao coração dela, meu Pai, porque o ouvido mais perto da boca é o próprio dela, Senhor. Senhor, então eu te agradeço, Pai, te agradeço pela vida da Lu, pela família dela, pelos filhos, pelo esposo, pelo ministério, que o Senhor continue abençoando eles, meu Pai, que aonde eles forem, meu Pai, eles venham te servir, venham ser servos do Senhor, que eles venham ganhar vidas para ti, que eles continuem edificando a vida de outras pessoas, assim como eles edificaram a minha vida e do meu esposo, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela vida deles, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas na vida dos teus filhos, Pai. Senhor, eu te agradeço pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, Senhor. Senhor, guarda eles, meu Pai, onde quer que eles vão, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha livrá-los de todo mal, Senhor. Senhor, eu te agradeço por cada vida que aqui está, meu Pai, cada mulher que separou esse tempinho aqui para te ouvir, Senhor. Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vou passar a palavra para a Lu. Quero agradecer a Lu mais uma vez o convite. Ela sabe o quanto eu estou feliz, o quanto eu amo a vida dela. Essa semana ela me fez chorar logo de manhã, ministrando na minha vida. E eu quero agradecer, aproveitar, né, agradecendo o que a Lu me falou, que ela me tocou essa noite, essa semana, né, que ela me fez até chorar. Que é o que eu tenho falado, né? Esse grupo, ele tem sido muito importante, assim, para mim. Vocês falam, eu recebi muito feedback, principalmente sábado, das meninas falando o quanto esse grupo tem mudado a vida delas e o quanto elas têm sido edificadas com esse grupo, mas vocês não sabem, não têm ideia do quanto esse grupo fez diferença na minha vida, o quanto a vida de vocês tem feito diferença na minha vida. Então, eu sou muito grata, assim, a cada uma que participa, que separa esse tempo para estar aqui com a gente, de ouvir, de glorificar e de trazer o testemunho. Sou muito grata mesmo. Obrigada, meninas, por todas vocês. Obrigada, Lu. Amo sua vida, sua família. Vocês são bênção nas nossas vidas. E deixa Deus te usar aí. Amém, glória a Deus. Pra Tá mim, bom sim. o áudio aí para vocês? Estão Tá ouvindo? bom. Ok. Tá bem, sim. Boa noite, Ok. amada. Paz do Senhor Jesus. Graça e paz. Boa noite. Estou muito feliz também por poder participar mais uma vez, né? Mais um convite. E como eu estava comentando com uma amiga, eu não gosto de rejeitar as oportunidades que o Senhor nos dá, né? Porque se Ele está dando oportunidade, Ele quer usar as nossas vidas, e Ele quer que seja algo meu mesmo, né? Compartilhar algo que Ele tem falado para mim. E quando vocês também receberem uma oportunidade, e vocês sentirem no seu coração realmente queimando, pode ir que o Senhor está com vocês. Muitas vezes a gente não se sente capacitado, mas o Senhor capacita os escolhidos. Amém? E o que eu quero comentar com vocês, né, em primeiro lugar, para quem não me conhece, eu quero me apresentar. Meu nome é Lucilene, eu sou casada, eu tenho 3 filhos que eu tive, né, biológico, mas eu também tenho filhos espirituais que o Senhor tem me dado. Então, para mim, são todos filhos, né? O amor é o mesmo. E meu esposo é pastor, ele está dirigindo, eu juntamente com ele, a gente está dirigindo uma igreja aqui no Capão Redondo, que é uma extensão da Igreja CAM, Centro de Avivamento para o Mundo, que a visão é restauração, paternidade e relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo, conhecer a pessoa do Espírito Santo.
Então, logo que a Thalita me chamou, na verdade, eu tenho sentido essa palavra queimar no meu coração já há um tempo. E eu disse, essa palavra eu vou compartilhar, porque é aquilo que tem me tocado. Então, se para mim tem sido uma verdade, com certeza vai tocar as vidas, né? Vai tocar todas vocês e vocês também vão levar as outras. Eu acho que isso é muito importante. A Thalita falou aqui de relacionamento, né? De o quanto tá fazendo bem para ela se conectar com vocês. E é para esse nível que o Senhor tem me levado, né? Eu sempre fui uma pessoa muito fechada e com muitos muros no meu coração. E isso impedia com que as pessoas se relacionassem comigo. As pessoas até queriam, mas elas não conseguiam. E só a partir da cura, a partir de eu estar me abrindo para ministrações, enfim, para confessar muita coisa que estava dentro do meu coração, liberar perdão. E é um pouquinho de tudo isso que eu vou falar aqui hoje. Então, eu sou pastora também, né, lá no ministério, e eu quero compartilhar essa palavra com vocês. É sobre intimidade, né? Lá em Gênesis 3, vou ler aqui para vocês. Diz assim, 3:8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Aqui fala da passagem, da parte já que o homem e a mulher, né? No caso, a mulher primeiro, e assim, ela conduziu seu esposo a pecar. Em Gênesis, está dizendo aqui que o Senhor passeava, né? Ele toda a viração do dia, ele passeava no jardim. Então, o que o Senhor quer é ter um relacionamento conosco. Ele fez o ser humano não simplesmente para olhar e ver eles vivendo suas próprias vidas, mas ele fez para nos relacionar com ele. E buscando um pouco de relacionamento, de intimidade, eu busquei no Google o que o Google fala sobre intimidade. E o Google diz assim, vida doméstica cotidiana. Então, o quanto nós temos que levar o Senhor Deus, essa presença que foi perdida no Éden, para o nosso dia a dia. Isso é muito importante mesmo. Eu acho que é um dos primordial, porque eu estou na igreja já tem 18 anos, mas como eu não levava o Senhor para o dia a dia, a presença dele não cultivava, não tinha entendimento da presença dele no dia a dia na minha vida, eu me relacionava com ele servindo, só servindo, achando que dessa forma eu estaria agradando ele. E, na verdade, não é que a gente não está agradando quando você está servindo, mas é o meu entendimento que estava errado, porque o primeiro era me relacionar com ele pela intimidade, por estar com ele. Independente se eu ia servir, no que eu iria servir, ia ser inevitável, né? Porque a partir do momento que você está se relacionando com ele, você também quer fazer o que ele falou, o que ele fez, como Jesus, né? Seguiu aqui, que curou, que libertou, que ressuscitou, enfim. Mas nós se perdemos, né? Assim como eu, às vezes você pode estar dentro de uma igreja e estar perdido, não saber que realmente depender só da oração das pessoas, tudo bem, não tem problema, mas você tem autoridade, você é filho, você é amado, fale com o Senhor, fale com Ele, tenha intimidade com Ele, traga Ele para a sua vida cotidiana, como diz aqui, né, que é intimidade, trazer para a vida cotidiana, relação muito próxima de amizade, de intimidade. Se eu não me relaciono com as pessoas, certamente também eu tenho um problema com Deus. Porque se eu tenho problema com pessoas que eu vejo, quanto mais o Senhor que eu não consigo ver, eu consigo senti-lo, mas eu não consigo vê-lo. Então, é importante alinhar esses relacionamentos aqui que nós temos na Terra, para que esse relacionamento com Deus também vá mais fundo.
né? Eu me lembro muito bem que quando eu comecei a ouvir sobre intimidade, sobre buscar o Senhor, outra palavra que eu quero deixar também, dentro desse mesmo contexto, o interessante é que, assim, em Gênesis 3 está dizendo que o Senhor Deus passeava, queria ali ter intimidade com o homem, e lá em Mateus 6:6, se você não tiver com a Bíblia aí, tudo bem, eu vou ler aqui. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, no primeiro livro do Novo Testamento também está dizendo, vá ao seu quarto. Quarto fala de intimidade. Eu não recebo toda pessoa aqui no meu quarto. Eu recebo pessoas na minha sala, na minha cozinha, as pessoas entram. E não são todas as pessoas que chegam no meu quarto. Às vezes eu posso levar alguém, olha, esse aqui é o meu quarto, mas dificilmente a pessoa entra e fica sentada lá. Porque é o meu lugar de intimidade. Talvez a sua casa é pequena, como eu já morei numa casa bem menor, e eu não conseguia, meu quarto nem tinha porta. Não tem problema, você pode ter um lugar que pode ser. Normalmente eu gosto aqui também, aqui em casa, de orar na parte de cima do terraço, porque de lá eu estou olhando já para o céu, então eu já estou vendo as maravilhas que o Senhor fez, que é o céu, a imensidão que é o céu. Então ali eu já estou conectada com Ele, com o Espírito Santo, e eu começo a conversar, começo a falar. Então, como eu falei, é algo que o Senhor tem falado comigo e não é só para mim. A intimidade não é só para mim. Ah, porque é pastor tem que buscar mesmo. Não, a intimidade é para todos. Todos nós temos que buscar a intimidade. Todos nós somos feitos de Deus, somos criação de Deus. Então, como que alguém que fez algo não vai te falar para que você foi feito? Imagine um copo. O copo foi feito para a gente tomar suco, água, enfim, qualquer outra coisa que a gente beba. Então, quem fez o copo sabe a função para que ele fez o copo. Então, o Senhor sabe para que nós estamos aqui. Você não é um erro, você não foi um descuido dos seus pais, ou até mesmo um pai que você não conheceu. Você é escolhido pelo Senhor. Você é amado por Deus, Ele te escolheu. Ele quer ter relacionamento com você, como Ele tem comigo. E se eu também sair daquilo que Ele quer, Ele me chama novamente. Há um convite do Senhor para as nossas vidas. Fique no secreto. Vá ao seu quarto. Ore a Deus em secreto. Ou, como eu falei, se não tem o quarto, tem algum lugar ali que ali você consegue desconectar com tudo. O quarto é que fala você desconecta de tudo, né? Muitas vezes a gente tem filho e às vezes eles ficam falando e tá aquela correria dentro de casa. Normalmente eu gostava, agora eu já consigo ter mais, mas quando eles eram um pouco menor, eu gostava de fazer o meu horário nas 5 da manhã, porque eu sabia que eles estavam dormindo, ninguém ia me interromper, porque normalmente vinha alguém batendo na porta. Mãe, tem café? Mãe, tem pão? Mãe, tem que comprar leite? Então eu ficava naquela coisa assim, meu Deus, como que eu consigo conectar, né? Sendo que eu já tenho um monte de coisa na minha mente. Então eu fazia um horário que ninguém tava acordado, né? Lu, mas esse horário para mim não dá, tudo bem, é o seu horário, é o seu tempo. Gente, eu já tive tempo também no metrô, no ônibus, no percurso ali que eu estava orando, me conectando com o Senhor, e a presença dele do mesmo jeito vinha e vem. O importante é que você queira se relacionar com ele. O importante é que você dê prioridade para ele. Porque às vezes a gente quer ouvir de pessoas, sendo que a gente não ouve do Senhor. E você só vai treinar a sua audição espiritual se você passar tempo com ele. Porque uma coisa interessante, muitas pessoas pensam assim, eu não vou para o quarto, não vou ficar sozinho lá. Mas, gente, a palavra diz assim que o Senhor já está lá no secreto. No secreto que você não foi ainda, ele está te esperando. Ele está esperando. O Senhor deseja um local, um lugar e um amigo que é você. E que sou eu também. Como a Thalita disse, né? O ouvido é para mim também, e eu tenho ouvido isso dele.
tenha tempo comigo, independente da sua correria, independente do seu dia ser corrido ou não, tenha tempo comigo, porque você vai se conectar com o Senhor. Isso é maravilhoso, isso nos traz cura, isso nos traz libertação diariamente. Isso faz a minha natureza caída, cada dia morrer, cada dia eu entender que a minha natureza é ruim, que está me puxando para o erro, para o mal. Antigamente era bem difícil de eu saber, nem saber, né? Na verdade, é reconhecer que eu tinha errado. Então, hoje em dia, eu tenho mais facilidade. Por quê? Porque eu comecei a me conectar com o Senhor, né? Então, hoje eu logo percebo se eu fui mal, ou se eu falei mais alto com meu esposo, ou se eu... Hoje aconteceu uma situação, né? Que ele acordou, ele não estava muito bem, e eu comecei a falar. Normalmente é ao contrário, ele fala muito. E aí eu falei, Dani, Deus está me curando, então eu preciso falar. Aí ele disse, Lu, agora não, eu não quero ouvir, eu quero ficar quieto, eu não estou muito bem. E a gente tem que entender que a outra pessoa, talvez para você o dia tá sendo muito bom, e para ele talvez não seja. Tá nas lutas dele diária, né? Então eu pensei assim, eu tenho que realmente me calar. Mesmo que normalmente eu sou calada, eu tenho que me calar e respeitar esse momento dele, que ele não tá bem, que ele não quer ouvir, eu não vou ficar falando pelo meus cotovelos e deixando ele mais irritado, sabedoria. Aí eu disse, tá bom, amor, perdão, eu não vou ficar te irritando, e depois a gente conversa quando você estiver melhor. E graças a Deus depois passou, ele veio falar comigo, falou, não, Lu, tudo bem, eu estava irritado mesmo, e agora tá tudo bem. Eu falei, então, ok. Então, assim, gente, às vezes são coisas bobas, mas que no dia a dia isso traz um peso bem grande, que é com as pessoas que a gente se relaciona. Às vezes não é o seu marido, às vezes são os seus pais, às vezes é seus filhos também, né? Que é a forma com que a gente fala, uma forma áspera, uma forma arrogante, uma forma que tem muita altivez na voz. Então, o Senhor dá-nos sabedoria. E se a gente buscar na palavra, com certeza ele nos dará. Ele vai te dar um direcionamento do que fazer, do que não fazer, porque em Eclesiastes diz, né, há um tempo para todas as coisas. Um tempo para falar, um tempo para deixar de falar, um tempo para abraçar, um tempo de deixar de abraçar. Então a gente tem que entender que tudo existe um tempo. E o secreto, o tempo com Deus, vai te preparar para esse dia a dia. Porque quando você se envolve com ele se envolve com você no dia a dia. Então você saiu daquele momento, você teve 5 minutos, 10 minutos que seja. Não tem problema. O importante é você estar com ele. O importante é você ter dado prioridade para ele. Lu, eu não consigo fazer de manhã, eu prefiro fazer à tarde. Enfim, é o seu tempo. Tire o seu tempo no seu horário, mas dedique esse tempo a ele. Fique com ele. Blue, mas é tantas coisas que vêm na minha mente. Você acha que não vem na minha mente? Quantas vezes eu estava no secreto e vinha assim, eu tenho que pagar um boleto, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que levar a minha filha na escola, hoje tem reunião. Vem, gente, vem o tempo todo. A nossa mente, ela quer nos roubar, ela é atacada, ela não quer ficar com Deus, porque ela já vem de uma natureza caída também. Por isso que a palavra diz assim, restaurai-vos a mente. A mente precisa ser restaurada. É uma mente que precisa ser restaurada. Então, todos os dias, né? A palavra diz, transformai-vos pela renovação da mente. Então, essa mente precisa ser reformada, né? Restaurada pelo Senhor. Porque muitas vezes a gente é resultado daquilo que a gente viveu até hoje. De feridas, de um coração ferido. Aí, o que pode ser a ferida, né? Eu coloquei aqui 4 coisas que pode te afastar do Senhor, que pode te afastar desse secreto. E uma delas é essa falta de querer se relacionar com Ele, porque é importante você querer. Porque tudo que a gente coloca como prioridade na nossa vida, acontece. Eu vejo isso. Quando é prioridade, nós fazemos. Agora, quando não é, depois eu faço. Imagina que você está fazendo uma faxina, ou você marcou um dia para fazer faxina e você fala, não, esse dia aqui é prioridade, esse aqui eu não posso faltar. Eu tenho que fazer, porque senão minha casa
vai ficar toda desarrumada mesmo. Eu preciso, né? Eu preciso fazer isso. Aí você põe como prioridade. Então, qualquer outro convite, qualquer outra coisa que vir, você sabe que é aquilo. Não, eu não posso porque eu já tenho algo a fazer. Gente, é prioridade. Coloque o Senhor como prioridade na sua vida. Então, um desses passos que pode te afastar é não colocar ele como prioridade. Um outro passo é o pecado, é tudo que nos afasta dele, tudo que tira a nossa comunhão com ele, né? A falta de perdão, que muitas vezes a gente com o coração rancoroso, a gente não consegue nem sentir a presença de Deus. A gente não consegue sentir o amor dele, se sentir amada, sentir o quanto ele tem para as nossas vidas, porque o interessante é que assim, cada um de nós temos uma identidade, cada um de nós temos uma impressão digital. Então Deus tem para cada um de nós algo específico. Agora, muitas vezes a gente se coloca na posição de um invejoso, daquele que está só olhando a vida do outro e vendo fluir e falar assim, nossa, na vida do outro está fluindo, agora na minha vida não flui. Mas você já se posicionou? Você já seguiu o que a Bíblia está dizendo? Você já está tendo tempo com o Senhor? Não. Então não fica olhando a vida do outro e tendo inveja. Porque não vai acontecer na sua vida se você não se posicionar. É preciso um posicionamento. Esse posicionamento depende só de você. O mal, ele tenta com que você não tenha, mas uma das pessoas também que às vezes não quer é a sua própria carne. Então, o seu inimigo também é você mesmo. Pense que o seu inimigo é você mesmo, porque dentro da gente, a gente tem uma sede por Deus. Nós temos sede, nós temos fome do Senhor. Mas a nossa carne caída fala depois. Ah, agora não. Ah, eu quero, levanto hoje, não, eu vou fazer um jejum. Aí, já pensa no cafezinho, aí você vai e toma o cafezinho. Aí você fala, nossa, eu queria fazer o jejum, mas a sua carne falou primeiro. Por quê? Porque a gente alimenta o tempo todo a nossa carne. Então, se a gente não alimentar o nosso espírito, ele fica fraco. Ele precisa ser acendido novamente. E para ser aceso, né? No caso, para ser aceso, a gente precisa alimentar ele. Alimentar com a palavra, alimentar com o tempo com Deus, alimentar com os louvores. Como é bom os louvores. Por quê? Porque o louvor, ele está agradando, ele está chamando o Senhor. Ele está elogiando o Senhor, né? Ele está dizendo que o Senhor é maravilhoso, que ele faz maravilhas. E por que a gente sente a presença do Senhor nos louvores? Porque Deus habita nos louvores. Então coloque, enche a sua casa de adoração, enche a sua casa da presença dele. Porque vai acontecer, vai fluir na sua vida também. Do mesmo jeito que tem acontecido na minha vida e na vida de todos que estão se posicionando. Porque não é para mim, essa palavra não é só para mim. Essa palavra aqui, ó, ela é para todos nós. Para todos, basta a gente querer. Basta a gente se posicionar, né? Então, a falta de perdão, muitas vezes você tem um perdão a liberar. Libera esse perdão. Ah, mas a pessoa errou comigo. Tudo bem. Tudo bem que ela errou, não vai tornar certo você perdoar. Ela não vai ser certa porque você está perdoando. Deixa ela, é o tempo dela com Deus. Se ela também tiver que perdoar você, ou se ela também. Às vezes eu já fui, né, pedir perdão para uma cunhada minha. Eu já tive muito problema com relacionamento assim, gente. Muito. Minha cunhada. Normalmente os meus cunhados não gostavam de mim. Porque eu batia de frente, eu não gostava, sabe, assim, que as pessoas ficavam se metendo na minha vida. Enfim, o Senhor hoje tem trocado a minha mente, tem transformado a minha vida. E eu sei que eles tinham a parte deles errado, e eu também. Mas eu fui pedir perdão para uma cunhada minha, e ela virou as costas para mim. Gente, a minha carne gritou na mesma hora. A vontade que eu tinha era puxar ela pela camisa. Só que eu falei, não, peraí, eu tô indo pedir perdão, porque eu quero me posicionar, e agora a pessoa tá virando as costas para mim. Aí eu disse, Deus, isso dói muito, dói ser rejeitada. Eu tô querendo acertar e a pessoa não quer ouvir.
E o Senhor disse assim: faz a sua parte, continua, está fazendo certo. Se ela não quer, deixa ela, é o tempo dela. E passou um pouco do tempo, gente, ela mudou totalmente comigo. Então, naquele dia, talvez também ela ficou pensando: ah, você já veio, porque eu já tinha ido outras vezes e eu não conseguia, né? Eu falei pra ela: não, mas, pô, tipo, eu tava tentando me retratar, olha, às vezes eu realmente não me sinto bem quando você fala essas coisas, né? Alguma coisa me machuca, relacionamento, né? Do dia a dia e tal. E ela disse assim, aí foi isso que aconteceu, ela virou as costas, né? Então, assim, ela pensou assim: ah, pediu perdão, mas vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, houve um tempo para ela ver que realmente eu estava mudando, porque o perdão muda primeiro eu. A partir do momento que eu comecei a pedir perdão, eu comecei a mudar a mim mesmo, né? O Senhor, através, né, da presença do Espírito Santo, eu comecei a mudar a mim mesmo. Eu tinha muito problema, né, com meu cunhado. Ele brigava muito com meu filho, com meu esposo, e eu não via a necessidade daquilo, e eu ficava cada vez mais alimentando o leão dentro de mim. E nisso, só a minha carne era mais alimentada com isso, né? E aí eu ia para a igreja, eu pensava nele, eu falava: não, tá errado isso, ele não tá firme, ele realmente vai fazer o que tá errado. E mesmo se ele tivesse, né, se eu tô reconhecendo que eu preciso ir até ele, eu vou ir até ele. Então eu também fui até ele, eu conversei com ele, eu falei: me perdoa, eu tive sentimentos ruins contra você e eu quero te perdoar também. Eu já disse isso, eu me perdoa e eu quero te perdoar também. E assim ele deu risada e falou: não, Lu, eu não tenho nada contra você, tá tudo bem. A minha raiva maior era com o Daniel, meu esposo, que não tinha nada a ver, né? Falei: meu Deus do céu, olha como que é, uma coisa puxa a outra, né? E ele falou: também não tem mais problema, era mais algo dentro de mim. E hoje eu aceitei Jesus, eu tô firme, eu quero mudar. E eu falei: gente, é isso. O perdão começou a me mudar, começou a mudar o meu caráter, sabe? Começou a mudar e as pessoas começaram a ver Jesus em mim. Porque cada vez que você perdoa, você fica parecido com Jesus. Porque é Ele que nos ensina, gente. Não é ninguém que vai falar para você: olha, realmente perdoa. Às vezes as pessoas podem não falar: não, você tá certa, é isso mesmo. Não, a palavra diz, a palavra me dá respaldo que o perdão, ele é necessário. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me alinhar, eu tenho que fazer de acordo com o que a palavra tá falando. Porque ele diz assim: a bênção e maldição. Se eu seguir, depende de quem? De mim. Depende de você seguir. Se você escolher o caminho da bênção, é bênção. Se você escolher o caminho de maldição, é maldição. E muitas vezes a gente quer culpar a Deus das coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida. Então, né, como eu disse, o terceiro passo, essa falta de perdão. Se o Senhor está falando com você, se Ele está falando no seu coração, perdoa. Perdoa. Tem uma atitude nobre. Tem uma atitude nobre. É uma nobreza perdoar. Ah, a pessoa não foi uma coisa boba, não. Foi algo grave. Perdoa. Se foi algo grave, perdoa. Porque com certeza bênçãos vão ser liberadas para sua vida através do perdão. Outra coisa também que pode impedir de você sentir a presença, de você querer ir também para o secreto, é um coração de pedra, como eu disse, né? E esse coração de pedra, ele é formado na infância, com feridas da infância, com coisas que aconteceram. O Adão aqui ele tinha um coração aberto, né? Vamos fazer assim, como o Senhor formou ele e ele tinha um coração aberto. Só que assim como todos nós, né? A gente olha para uma criança, gente, criança não guarda rancor. A criança tem um coração aberto, como Adão. Mas as feridas da vida vai fazendo com que feche. Acontece alguma coisa, ela fecha. Aí ela abre de novo. Acontece alguma coisa que machucou ela, uma palavra liberada, enfim, muita agressão. Quantas coisas pode fazer com que esse coração feche de novo, né? E nisso ele vai se fechando até um dia ele se fechar novamente. E aí, como eu, né? Eu sou prova disso, eu fechei o meu coração totalmente. E aquele coração duro, e a palavra diz assim que o Senhor não penetra num coração de pedra.
Não consegue. Quem penetra num coração de pedra, gente? Não tem como. Só um coração de carne que é penetrável. Então, a presença do Senhor vai vir através de um coração de carne. Então, você precisa pedir para o Senhor: troca o meu coração de pedra para um coração de carne, para um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que quer se posicionar, um coração que te deseja, Senhor. É isso que Ele quer. Ele quer penetrar nas nossas vidas, através do amor dele, através da presença dele, mas esse coração fechado, esse coração rancoroso, esse coração que se protege, gente, isso é pecado também. Quando a gente se autoprotege, a gente está dizendo para Deus: o Senhor não me protege, o Senhor não vai me proteger de novo. Eu sei que muitas coisas podem levar esse coração a se fechar, mas você pode procurar um pastor, você pode procurar uma pessoa que tá uma autoridade espiritual, e abrir coisas da sua vida, confessar as vossas culpas uns aos outros, trazer clareza. Olha, eu tive isso, aconteceu isso comigo na infância. Olha, foram situações muito difíceis. E falar mesmo, trazer à luz, colocar para fora. E com certeza, dia após dia do seu posicionamento vai fazer com que esse coração se torne um coração de carne. Amém? Que vocês recebam a palavra do Senhor. O que Deus tem para todos nós, gente, a começar de mim, é a intimidade. Não se deixe ser roubado, não se deixe que qualquer outra coisa te roube. Não você mesmo, não seja roubada por si mesmo. Ah, eu tenho tantas outras coisas para fazer e eu não vou ficar com o Senhor. O convite do Senhor para você é claro. Ouça a igreja, ouça a voz do Senhor, ouça o que o Senhor tem a dizer. Vá para o seu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora. Vai para cima da tua laje. É um tempo com Deus, você precisa lá, ora, fica com o Senhor. Coloca Ele como prioridade na sua vida. Você quer um relacionamento, você quer a área sentimental da sua vida restaurada, então coloca Ele em primeiro lugar. Ele merece ser o primeiro, Ele é o primeiro na nossa vida, gente. Se o Senhor restaurou o meu casamento, se o Senhor restaurou os meus relacionamentos com as pessoas que eu tinha ruim, foi porque eu me posicionei. Foi porque eu ouvi a voz dele. Foi porque lá longe, porque ele não estava longe de mim, quem estava longe dele era eu. Ele nunca está longe. Eu lembro que uma vez escutei um louvor que falava sobre isso, e eu disse: Deus, por que o Senhor está tão longe? Ele disse: não foi eu que fiquei longe, foi você. Eu sempre estive aqui. Então, o Senhor sempre esteve aqui. O Senhor deseja, Ele já está lá naquele secreto que você imaginou agora. Tenha tempo com Ele. Fique com Ele. Não deixe ser roubada, não deixe que nada, nem ninguém, tire você desse lugar. E com certeza, Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai te ajudar a estar longe do pecado, a dizer não para o erro, não para o pecado. Ele vai tirar esse coração de pedra. E Ele também vai ajudar você a perdoar todos que estão à sua volta, que você precisa limpar esse céu, porque está preso, está preto, e ele precisa ser limpo. E depende do posicionamento de vocês. Amém? Eu agradeço, eu não sei se já deu a hora, e eu agradeço essa oportunidade. Já deu a hora? Não. Então, gente, de verdade, o Senhor falou comigo tem uns 7 anos. Ele disse que eu ministraria para mulheres, né? E quando o Senhor falou isso para mim, usando o meu pastor, eu dei um sorriso assim, mas eu fiquei pensando, como eu vou falar para mulheres, sendo que eu não tenho facilidade com mulheres. Eu não consigo me relacionar com as mulheres. E aí, euzinha, estava ali diante de Deus, dizendo para o meu Criador, que estava usando um profeta, um homem de Deus, que é o meu pastor. Eu estava dizendo para ele: Deus, não, o Senhor está enganado. Acho que o Senhor está falando com a pessoa errada. Não era eu, não, Deus. Tem certeza? Lucilene, me chama pelo meu nome para ver se é eu mesmo. Só que uma irmã ainda, do Intercessão na época, ela me chamou lá fora e falou: Lu, se posiciona para isso. Leia livros. E deixe o Senhor fazer o que Ele tem para fazer.
E o tempo foi passando e o Senhor foi me curando, né? Porque o relacionamento que eu tinha com a minha mãe era um relacionamento não difícil, mas um relacionamento distante, né? Distante de coração. Existia um perdão a ser liberado, né? Como eu disse aqui sobre perdão, porque houve uma rejeição no ventre. Então, tudo que me lembrava a rejeição, tudo que me trazia, eu sempre fugi de rejeição. Então, eu tentava ser o máximo boazinha para todo mundo, para ninguém me rejeitar. Porque essa rejeição que eu sofri no ventre foi muito forte mesmo. A minha mãe tinha operado, né? Ela teve 2 filhos e operou para não ter mais filhos. E aí, gente, eu resolvi vir. Deus, né? Na verdade, colocou com que eu viesse ao mundo, porque a cirurgia foi desfeita e minha mãe engravidou de mim. E ela não aceitava. Eu lembro que eu cresci ouvindo isso, que ela bateu muito na barriga, que ela não aceitava. Então, é comprovado isso, os médicos já comprovaram isso, né, cientificamente, de que o bebê ele tem sonhos com que a mãe sonha aqui. A mãe está gerando, você está gerando não só uma vida, mas você está gerando ali tudo aquilo que você está pensando, tudo aquilo que você está vivenciando, você está passando para o seu filho. Então, eu sofri muito com essas rejeições no ventre. E para mim, descobrir isso, gente, foi difícil. Porque se eu não tivesse passado por ministração mesmo, individual, eu não teria descoberto, porque eu achava que isso era algo que aconteceu e não influenciava em mim. Mas eu sentia os efeitos, eu vi os frutos ruins daquela rejeição. E isso fazia com que eu me escondia, isso fazia com que eu não conseguia me relacionar, tudo por causa da rejeição. Então, o Senhor começou a trabalhar em mim, e eu lembro que teve um dia que numa segunda-feira, minha mãe foi tomar café comigo. E aí eu falei, vai ser hoje, né? Eu vou falar com ela. Aí eu aproveitei e falei na frente de todo mundo, né? Tava meu esposo, tava os meus filhos, e eu disse, mãe, eu queria te liberar, né? Te pedir perdão e te liberar, porque eu vi num momento difícil na sua vida, você não me planejou, eu sei que foi tudo difícil, assim. Eu, como mulher hoje, como mãe, eu entendo que meu marido é operado. Quando a gente opera, a gente não quer mais filho. Mas eu vivia o efeito daquilo, sabe? Então eu tinha que falar com ela. Eu não fiquei só na minha mente, tá tudo resolvido e tá tudo bem. Não. Eu fui, falei com ela na frente de todos, ela chorou, eu também chorei, a gente fez uma oração em família. E isso foi maravilhoso, foi libertador, porque dali em diante começou um processo na minha vida, né? Um processo. Porque depois a gente vai ter que lidar com essas feridas. Muitas vezes a gente não quer, a gente quer ficar só ali alimentando e passando mão naquela dor. Só que eu resolvi a me colocar, né? E tipo, não, eu vou fazer o que tem para fazer, eu vou estar com meu coração livre. E se o Senhor falar para mim fazer algo, eu vou fazer. Então eu comecei a alinhar ali a minha vida, né, diante do altar de novo, tanto tempo na igreja, mas distante do Senhor. Dormir dentro de uma igreja não te faz um crente, e um carro também ficar numa igreja não faz dele um crente. Então, a gente precisa realmente se posicionar nessa palavra de cristão, né? Se eu sou cristão, é pequeno Cristo, eu preciso ser como Cristo. Ele é o maior referencial, ele é o alvo, como Paulo diz, né? Ele é o alvo, eu prossigo para o alvo. Eu amo esse versículo que fala, deixando as coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo. Eu acredito que esse louvor, assim, essa palavra é uma das palavras que fala muito comigo. Eu costumo dizer uma chave aqui para vocês também. Eu costumo normalmente me auto-ministrar, né? No dia a dia. Eu sempre fico, o Senhor me lembra de uma passagem e eu fico recitando essa mensagem para mim. Até eu realmente entender. E eu fico pregando ela. Seja o pregador de você mesmo. Não fique só dependendo das pessoas.
leia a palavra e fica repetindo, não, essa é a verdade. Um dos versículos que o Senhor tem falado muito comigo agora, eu tenho palavras bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, eu tenho dito isso para mim mesma, eu tenho dito a palavra do Senhor, recitado a palavra do Senhor para mim, até que realmente eu entenda isso no meu coração, não na minha mente, mas no meu coração. O judeu entende Deus com o coração. Se você for em Israel, meu pastor foi em Israel e ele contou isso para nós, que ele vê as coisas assim e fala, mas por que isso? Por que vocês fazem assim? Ele falou, porque Deus falou. E nós temos um lado grego, que o grego é assim, mas por quê? Eu tenho que entender o porquê disso. Gente, se Deus falou, tá falado. Se Deus falou, tá falado. Entenda uma coisa, se ele diz que o caminho de mal e caminho de bem é porque existe. E se na sua vida você está colhendo coisas ruins, é porque você está plantando coisas ruins. Não vá para o lado que ele está falando que não é para ir. Porque assim como eu, que sou uma mãe, que posso dar coisas boas aos meus filhos, eu que sou má, né? A palavra diz assim, vocês que são maus, sabe, dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus. Então, gente, Deus é pai. E eu, como mãe, eu sei que quando eu estou orientando o Davi, quando eu estou orientando a Júlia, quando eu estou orientando a Beatriz e os meus filhos todos espirituais, é porque eu sei que eu não quero que eles vão para o lado ruim. Eu não quero que eles tropecem os pés, né? Que eles, já esse caminho aí eu já fui, gente, não vai por aí. E se eles estão seguindo, eu falo, é uma decisão sua. Eu tenho dois jovens aqui e uma adolescente. Eu falo, é uma decisão sua. Aí, ai, mãe, mas Deus sabe de tudo mesmo, filho. Você está seguindo o caminho errado, então você vai colher a ruína. Agora, se você escolher o certo, você vai colher bênção. Faz as coisas certas, fala a verdade. Esses dias eu peguei o Davi, eu falei, Davi, fala a verdade. Ele me falou uma meia verdade. Gente, meia verdade não é verdade. Eu confrontei ele, eu falei, você não é filho do diabo. E a palavra diz que filho do diabo quem mente é filho do diabo. Você é meu filho, eu te abençoo, mas você não pode mentir. Mentira é do diabo. Fala a verdade. Por mais que você sabe que talvez a gente vai te punir, porque Deus corrige quem ama. Se Deus hoje está te corrigindo, você está achando que é uma palavra que está te corrigindo, entenda que Ele te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus. E o sacrifício de Jesus, gente, não é anulado. O sacrifício de Jesus não tá, o tempo não passou mais de 2000 anos e anulou, não. Ele existe e está aqui até hoje. E ele não foi à toa. Ele foi por mim e por você, pelos pecados que ainda nem cometi. Foi por todos eles. Então não deixa o diabo ficar te afrontando, dizendo que você não presta, que você cometeu isso. Vai diante de Deus, peça perdão, e aí você pode falar para ele, eu já pedi perdão. E o meu Deus, na mesma hora, ele me ouve e ele me perdoa. Então não deixe ele te afrontar. Ele só te afronta quando você ainda não pediu perdão. Porque se ele te afrontar depois, você vai ter resposta para falar para ele. Eu não aceito para trás de mim, eu não aceito nenhuma condenação, porque o Espírito Santo, eu sei disso, que o Espírito Santo, ele não acusa ninguém. Ele nos direciona, ele fala, não faça. É uma voz suave. Olha, isso aqui não. É como um pai e uma mãe. Às vezes a gente aqui pode até se alterar, né? O pai e a mãe aqui da terra. Mas o Espírito Santo não se altera, não. Ele só fala, não faça. Olha, isso aqui não vai dar certo. E você está seguindo o caminho errado. Então, gente, se alinhe à vontade de Deus. O que Deus mais quer é se relacionar conosco. Você acha que ele fez o ser humano só para ver a gente tomando as nossas decisões e pronto? Não. Deus fez o céu, a terra, tudo que ele fez, tudo que ele formou, o sol, a lua, tudo, os animais, os alimentos para a gente, foi pensando na gente. Assim como um pai que prepara o caminho para o seu filho. Quando você vai ter um bebê, você não faz um enxoval? Deus fez tudo, gente. Ele fez todo o nosso enxoval antes, o que a gente ia comer,
Por isso que muitas coisas da terra é bom e faz bem para nosso corpo, para nossa alma. O quanto a água, né? A água aqui, ó, o quanto faz bem pra gente. Isso aqui faz muito melhor do que um remédio. Muito melhor. Porque muitas vezes a gente recorre ao remédio porque a gente não bebeu a água. Meu esposo teve pedra no rim. Ele não bebia água. Ele não bebia, então acabou dando pedra no rim dele. Se ele bebesse a água que Deus fez, que é acessível para todo mundo, ele não teria juntado um monte de pedrinha no rim dele. Por quê? Ele bebia outras coisas. Aquilo que às vezes não podia, uma Coca-Cola, um refrigerante, comia com condimento. Então, a partir dali, ele começou a entender que ele tinha que comer melhor. Então, gente, tudo que o Senhor fez para nós é bom. Olha o sol, a gente toma vitamina através do sol que você está tomando. Eu acho isso maravilhoso. Gente, olha o céu, olha a grandeza do céu, olha o quanto é lindo. Se a gente não conseguir ver Deus nesses pequenos detalhes, que na verdade são enormes, olha uma fruta, o detalhe de uma fruta, uma flor, a cor da flor, tudo isso nos leva a Deus, o mar, aquela grandeza. Quando eu chego no mar, já faz um bom tempo que eu não vou, mas quando eu chego, eu vejo aquele mar, eu falo, Deus, como o Senhor é grande. Olha a sua grandeza, olha as suas mãos. A tua palavra diz assim, em Salmos, que toda essa água o Senhor pega na mão. Imagina a grandeza do nosso Deus, gente. Ele quer se relacionar com você, ele quer se relacionar comigo todos os dias. Basta você se posicionar para isso. Basta você querer. Não é a gente que busca ele, é ele que deseja estar conosco. É ele que nos busca. A sua busca está só sendo uma resposta para aquilo que ele quer. Porque o que ele quer mesmo é você. Às vezes, quando eu cheguei, né, nessa parte de restauração, para ser restaurada, eu estava com muita coisa errada, muita coisa que precisava mudar, né? Meu casamento já estava desfeito. Meu esposo estava morando fora. Só que eu cheguei querendo meu casamento restaurado. E eu olhava testemunhos e eu falava, Deus, por que o Senhor fez na vida das outras pessoas e na minha vida não? Ou se o Senhor fez, vai fazer no meu também. Eu ainda vou contar um testemunho. E nisso, o Senhor começou a falar para mim: o que eu quero, na verdade, é você. Só que você colocou tantas outras prioridades e no final seu casamento está indo mal porque começou comigo e o meio não está sendo comigo. Então, traga o Senhor para o início, para o meio e para o fim de cada coisa, que com certeza não vai dar errado. E se alguma coisa sair do prumo, você vai ter sensibilidade ao Espírito e vai começar a alinhar para a vontade dele, para que tudo vá bem. A gente sabe que aqui na Terra a gente vai ter coisas aflições, né? Nós vamos passar por coisas também. Mas, gente, nós temos o Senhor, nós temos uma esperança. Não é que coisas ruins não podem acontecer com a gente. Pode até acontecer, mas não porque a gente está indo para o caminho mal. Não porque a gente está escolhendo. Jó, a palavra foi bem clara, né? Sobre Jó, que Jó era um homem íntegro e sincero. No caso dele, foi uma provação, foi algo ali uma tentação do mal, que o mal quis, né? Na verdade, provar dele, para ver se realmente ele serviu o Senhor. Mas não significa, ali não está dizendo que assim, ele foi errado e ele colheu aquilo que ele plantou. Não. Então que seja assim na nossa vida também. Se alguma outra coisa acontecer, você tenha certeza, não, mas eu não fiz errado e eu sei que não é por isso. Então o Senhor vai me falar e vai me explicar o porquê que está acontecendo isso. Ele vai te dar a clareza do momento, do tempo que você está vivendo agora. Então entenda esse tempo. Pergunte ao Senhor, qual é o tempo que eu estou vivendo agora? O que eu preciso me alinhar? Por onde eu devo começar? E com certeza ele vai falar para você. Com certeza. Ele vai falar ao seu coração como ele tem falado aqui, né? Nessa palavra que eu trouxe. E, enfim, na vida de outras pessoas também. Peça ajuda, gente. Se vocês estão precisando, peça ajuda. Não fique calado, não fique sozinho. Porque uma pessoa sozinha é como uma presa. É muito fácil. Ela é muito fácil ser levada. Agora, quando ela está com união, olha como esse grupo aqui, uma conexão, mulheres que ajudam outras mulheres. Eu vi as fotos do encontro, até falei com a Thalita, que coisa linda, que maravilhoso.
de ver mulheres sendo cuidadas, sabe? Tendo com quem compartilhar, tendo uma palavra liberada toda quarta-feira. Não é fácil, gente. Não é fácil mesmo. Quando a gente se posiciona para fazer algo para o reino, o mal vem com tudo para as nossas vidas. Ele quer nos parar, ele não quer que a pessoa dê fruto, porque através de uma árvore vem muitos frutos mesmo. Então, assim, eu agradeço de verdade a minha oportunidade. Eu amo a todas vocês, independente se eu conheço, se eu não conheço, mas eu amo com o amor de Jesus, porque eu sei que Ele a ama cada um, Ele conhece cada uma aqui pelo nome, e Ele tem um propósito para a vida de vocês. Basta você ir para Ele, ter tempo com Ele, que com certeza Ele vai começar a dar clareza do que você vai precisar fazer e do que você vai viver também. E pode ter certeza, são boas coisas. E quando Deus fala bom, é porque é muito bom. E viu Deus que era bom. Então, gente, não é assim, mas é bom. É muito bom. É igual Deus, quando ele olhou para a criação dele e viu que era muito bom. Então, eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado, Thalita. Obrigado a todos vocês. Amém. A sua mãezinha tá aí, né? Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Oh, glória a Deus. Eu fico feliz, viu? De verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, Que palavra bênção, abençoada. Amém. Você falou, Você falou, e aí, enquanto você aí, falava, enquanto você veio dois falava, veio louvores na minha na cabeça. minha cabeça. Um sobre que o maior é aquele maior vilão sou eu, porque quando eu ouvi ele a primeira vez, esse louvor falou tão forte comigo. E aí eu nem vou colocar para tocar, porque senão eu não consigo subir o vídeo no YouTube, né? Que o nosso Conexão ele é gravado e depois eu sempre coloco lá no YouTube para o pessoal assistir. Mas tem um louvor que ele fala assim: ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. A minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe. Como é? Só Deus sabe. Eu vou mandar o louvor, mas ele fala isso, que o maior vilão somos nós. Então, hoje eu tava até, foi muito de encontro com o que eu falei com uma amiga hoje, porque a gente tem, às vezes a gente tem mania de jogar a culpa pro outro, né? Eu não tô conseguindo orar porque eu tô trabalhando muito, eu não tô conseguindo orar porque eu tenho minha casa para arrumar, eu não consigo ir na igreja porque tá corrido, por causa disso, porque aquilo, a gente arruma desculpa, né? A gente joga desculpa. Sendo que o maior vilão somos nós. A nossa história, igual a Lu falou, se você planta coisas ruins, você colhe coisas ruins. Lógico que nem tudo ruim que acontece com você é porque você plantou algo ruim, é porque às vezes tem certos processos que a gente precisa passar para amadurecer, para o nosso próprio crescimento, tem certas coisas ruins. Mas se você está plantando coisas boas, você vai colher coisas boas. O que você está vivendo hoje é fruto de uma decisão que você tomou. Então, Verdade. a gente quer jogar a culpa no outro, mas se eu estou vivendo isso é porque muitas vezes eu decidi, eu optei por viver isso. Porque eu não estava sensível para ouvir, para olhar, para ver o que Deus estava me mostrando. Muitas vezes a gente não está sensível para ouvir Deus, para ver os detalhes. E aí, por isso que a gente precisa ter intimidade, porque a gente precisa ouvir o que Deus quer falar conosco, a gente precisa sentir, a gente precisa estar atento aos sinais. Qualquer coisinha, eu falei semana passada, que traição, né? Eu estava falando, né, sobre traição, que existem vários tipos de traição, e uma delas é a traição financeira. E eu contei até um testemunho que eu estava fazendo, que eu tinha uma dívida e que eu fiz um financiamento, eu trabalho, então eu fiz um financiamento, fiz um empréstimo no banco e eu estava pagando minha dívida. Só que eu não contei isso para o meu esposo, e desde o dia que eu fiz, isso me incomodava muito, não ter contado para ele, apesar, era eu que estava pagando, estava tudo certo, mas me incomodava não ter contado isso para ele, porque a gente é um só, o meu dinheiro é dinheiro dele, o dinheiro dele é meu dinheiro. E eu fui e acabei, antes de mudar, Deus falou, fala a verdade, você vai mudar para um lugar novo e vai ser tudo novo e a gente vai deixar tudo que é velho para trás.
E eu fui e precisei, e aí eu falei para ele sobre essa dívida que eu tinha feito, e ele ficou meio chateado de eu não ter contado. E eu falei assim, eu não contei porque eu tinha vergonha, porque às vezes eu já cheguei uma vez pedir, né, teoricamente, falei, me presta um dinheiro a ele. Eu não, você fez a dívida, você se vira aí. Aí eu me recuei, falei, não vou fazer. E aí veio um casal de amigos nossos aqui, e os amigos nossos estavam falando para uma amiga nossa falando, porque eu tenho um dinheiro investido, meu marido estava devendo dinheiro e eu com dinheiro guardado. Ela falou assim, e aí Deus me incomodou e falou assim, se a gente é um só, por que eu não pego esse dinheiro e dou pro meu marido que tá a dívida, sendo que eu tenho dinheiro guardado e ele tá endividado? E aí o meu marido falou assim, a vinda deles não foi em vão aqui. Deus falou comigo. Deus falou, eu tô atento aos sinais. E Deus me cutucou, ele falou, por que você tem dinheiro guardado sendo que sua esposa tá devendo o banco? E aí ele foi e quitou a minha dívida. Por quê? Ele estava atento. O meu esposo, ele é muito atento aos sinais. Então, a gente precisa estar atento aos sinais de Deus. Porque, às vezes, Deus usa uma pessoa que está contando um testemunho dela que tem muito a ver com a sua história. E aí você começa a aprender. Então, ter intimidade é isso, estar sensível para Deus falar com a gente. Porque ele fala não só através... Comigo fala muito através de louvores, de pregações. Eu fico o dia inteiro trabalhando, ouvindo pregação. Com as pessoas vêm me contar histórias. Então, a gente tem que buscar a intimidade. E o outro fala assim... Eu não sou boa cantora, tá, gente? Já falei. Mas eu amo cantar porque eu amo louvar a Deus. Então, vocês vão ser obrigados a ouvir minha voz. Mas tem um outro louvor que diz assim... Filho... Sem intimidade comigo não há como tu vencer, sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me busca, sem examinar as escrituras, não há como descobrir o que tenho para você. Aí ele fala assim, mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar, foi pensando então que decidi a te me revelar e te contar alguns segredos, para uma vida de vitória e de conquista, escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu, o teu Deus. Então, ele fala, esse louvor ele é lindo, porque ele fala... que sem intimidade com ele não tem como a gente vencer, não tem como a gente seguir sem intimidade com Deus. Ele está sempre na nossa frente. Se a gente tem ele vai tá guardando, né? Eu falei a palavra que Deus me deu na semana passada, foi Josué 1, né? Seja forte e corajoso. Então, quando Deus fala para Josué, Moisés morreu, e ele fala assim, você tem que e conquistar a terra prometida que eu preparei para vocês. Siga em frente, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, só faça o que eu estou te mandando, siga em frente. Se tiver que olhar, olhe para o alto e fala, Senhor, me dê a direção, me mostra, é de ti, Senhor. É isso que Deus quer da gente, Ele quer que a gente busque Ele, busque ter intimidade. Então, se você eu sei que os nossos dias corridos, igual eu sempre falo, nós mulheres somos mulheres maravilhas, a gente faz 300 coisas ao mesmo tempo, mas assim como você tem como prioridade o seu trabalho, assim como você tem prioridade comer, assim como você tem prioridade, sei lá, fazer sua faculdade, você tem como que colocar Deus como prioridade. Então, se tá difícil na correria, você tem que achar um tempo para Deus. Vocês precisam achar um tempo para Deus. Precisa pegar, nem que seja meia hora do tempo, mas eu vou pegar essa meia hora e vou me dedicar a Deus, vou ler a Bíblia, ou vou ouvir louvor, ou vou pôr uma ministração, mas vocês precisam colocar Deus como prioridade na vida de vocês. A gente precisa sempre colocar Deus como prioridade nas nossas vidas, porque sem Ele não há como vencer, não há. Então, se você tem que arrumar um tempo para ter com Deus. E precisa, sim, estar na igreja, tá, gente? É importante ter um lugar para ir, seja católica, evangélica, não sei qual que é a religião de vocês,
porque eu sei que tem mulheres aqui de várias religiões, mas a gente precisa buscar a Deus. A gente precisa buscar entendimento da palavra. Sozinha a gente também não consegue, a gente precisa de um direcionamento, de alguém para nos ensinar. Então é importante, sim. É igual o pastor falou nesses dias, ele falou assim, aí você está buscando, tá querendo, pediu para Deus, eu falava isso na gravidez do Benjamin, Senhor, eu pedi tanto Benjamin, quando o Benjamin nasceu, eu me afastei da igreja. E eu falei, Senhor, o Senhor me deu a bênção, agora eu estou me afastando de ti. Muitas vezes Deus te dá a bênção, você pede tanto uma coisa, quando Deus te dá, você some. E não é assim. Não é uma troca. A gente tem que estar com Deus a todo momento, na alegria e na tristeza. É um casamento. É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Não, até que a morte nos una, né? O casamento com Deus é diferente, até que a morte nos una. Então, a gente tem que estar com Deus a todo tempo. A gente tem que buscar essa intimidade. Igual a Lu falou. Se, meus filhos não conseguem, eu não consigo ter esse momento com Deus, então eu vou levantar 5 horas da manhã e vou orar e vou conversar com Deus. Eu durmo tarde, então 3 horas da manhã eu vou pegar lá e vou fazer minha oração e vou ter aquele tempo, mas vocês precisam ter esse tempo com Deus. Esse tempo com Deus é importantíssimo para a gente. A gente precisa evoluir com Deus. Não é só ficar, é igual o pessoal fala, não é só ficar no banco lá da igreja, ouvindo lá quando no levante e senta, ou só ouvindo a palavra. A gente tem que agir, tem que a ação. E eu queria até contar um testemunho, fiquei muito feliz, que tem uma das irmãs, que ela a mãe de uma amiga nossa, que estava sábado lá no culto, e ela é bem tímida. E aí, hoje eu falei assim, nossa, eu precisava de alguém para trazer a palavra na semana que vem. E aí, só faltava essa agenda, e aí eu falei assim, vou chamar... Será que a fulana prega? Aí eu chamei a Rê e falei, Rê, será que a mãe da fulana prega? Aí a Rê falou assim, Thali, não sei. Eu acho ela meio tímida. Aí eu liguei para ela, para amiga, para a filha, né? E aí eu liguei e falei, será que sua mãe traz a palavra? Ela falou, ai, Thalita, minha mãe é tão tímida. Ela não... Mas eu vou ver com ela. E aí... ela foi e falou com a mãe dela. Aí, na hora que ela ela conversou com a mãe dela, chamou a mãe dela para pregar. Na hora, a mãe dela mandou um áudio dando uma gargalhada, assim, bem gostosa. Ela, ai, meu Deus. Aí ela falou assim, filha, se você me ajudar, eu quero tentar. Você me ajuda? Aí ela falou assim, Thalita, glória a Deus pela sua vida, que não sei o quê. Porque a minha mãe tomou posse da palavra de sábado, seja forte e corajosa, e ela disse que vai pregar. Ela vai trazer a palavra. Eu, amém, glória a Deus, ainda bem, Senhor. Porque é isso, a gente precisa ter coragem, gente. Quantas coisas nós, mulheres, passamos, né? Temos que passar e fala, nossa, a mulher é tão forte, passa por tantas coisas e tá aí firme e forte. Quantas vezes a gente tá doente, a gente, se pudesse, nem levantava da cama. É igual minha sogra falou, a gente pegou Covid e nem levantava da cama. Não queria, minha vontade era não sair. Mas eu tinha que ir lá, fazer comida, cuidar de filho, de marido, trabalhar. Então é isso, a gente é forte, vocês são fortes, vocês são corajosas. Então arrumem esse tempo com Deus. Arrumem esse tempo com Deus. Essa meia horinha, seja no banho, não sei onde vocês vão arrumar, mas arrumem um tempo com Deus. A gente precisa ter essa intimidade. E quando vocês começarem a ter essa intimidade, vocês vão falar, meu Deus, que maravilha, que coisa gostosa, porque eu não busquei isso antes, Senhor. Porque não há coisa melhor que ter intimidade com Deus. E aí eu quero aproveitar e fazer um convite para quem está no Capão ou está em São Paulo, ir lá na Igreja da Lu, que é uma bênção também, que é uma igreja abençoada, e eles fazem vários... eu participei de um curso há um tempo atrás, há uns 4 meses atrás, falando sobre paternidade. Gente, que bênção, assim, que momento maravilhoso, assim. Foi um dia, assim, um intensivão, um mergulho, assim, sobre paternidade, sobre buscar identidade. E que bênção que foi. Assim, sou muito grata a Deus. A Lu e o Dani são pastores maravilhosos. São pessoas que, nossa, eu amo de paixão, assim, uma família abençoada que Deus colocou nas nossas vidas. E só tenho a agradecer. Lu, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pela tua palavra, pela tua vida, pela tua família. Você sabe que eu amo muito vocês. E vamos, antes de finalizar, nosso culto está acabando, nossa conexão,
mas eu quero pedir que vocês abram aí o microfone ou escrevam aqui no chat os pedidos de oração, que agora, nesse momento, eu vou pegar os pedidos de oração e vou pedir para que a Lu venha orar pelos nossos pedidos, tá bom? Então, quem tem pedido de oração, eu já vi aqui que a Solange colocou, né, para a gente orar pelas crianças que estão sendo medicadas, tomando medicações, né? E eu já até falei que eu tenho recebido muito pedido de oração por crianças com problemas gravíssimos. Então, vamos orar pelas nossas crianças, porque o inimigo ele tem tentado contra eles, que são sensíveis, né? Ainda não tem, então o inimigo ele atinge onde dói mais, que são os nossos filhos. Então, vamos orar pelas crianças. A Célia... Ô, filha, continua a orar pro tio Ney. Amém, mãe. Obrigada. Ó, eu vou pela Célia, tá pedindo oração pela vida dela. Célia. A Dani, as meninas que estavam lá, orem pelo Anthony. A Bruna me mandou mensagem hoje, falando que a cirurgia do Anthony foi uma bênção. O Anthony, o bebezinho, fez uma cirurgia hoje. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor, correu tudo bem, ele está muito bem. Glória a Deus. Então, ela pediu para agradecer, ela não estava aqui hoje porque ela ficou o dia inteiro no hospital, tem bebê pequena, amanhã ela tem um médico logo cedo com a outra bebê dela. Então, ela agradeceu as orações e pediu para falar que deu tudo certo. Tá bom? Amém. Amém. Thalita, deixa eu só falar uma coisa. Oi, Lu. Do último culto que eu participei, que a Sol ministrou, eu pedi oração para uma moça chamada Karen, por causa que ela tinha descoberto um câncer, né? E aí, nisso, foi feito um exame e ela descobriu, para a glória de Deus, que é benigno. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada pelas orações. Amém. Amém. Glória a Deus. Ó, crianças, a Célia tá pedindo oração pela vida dela, oração pela recuperação do Anthony, né? Que fez a cirurgia hoje. Janaína, porta de emprego. Lu, pedindo oração para ela e pela saúde do pai dela. Eu vou pedir oração também essa semana passada, essa semana a gente recebeu alguns pedidos de oração na igreja. Tem várias pessoas que perderam entes queridos. 2 pessoas se suicidaram semana passada. Um homem e uma mulher. Então, eu peço que vocês orem pelas famílias, por essas pessoas que estão se suicidando, né? Que infelizmente o inimigo tem tentado e infelizmente eles não conseguiram, né? Encontrar Deus e acabaram tomando a pior decisão, que foi tirar a própria vida. Então, que a gente venha orar por essas famílias. No meu trabalho também acabei de receber uma mensagem de uma amiga que acabou de perder o avô. Então, infelizmente, né? A gente sabe que tudo, é a única coisa que a gente tem certeza que um dia nós iremos, mas vamos pedir força para essas pessoas que têm perdido, né? Pessoas queridas, porque a gente sabe que para quem fica nunca é fácil. Nunca é fácil. Quem foi, eu tenho certeza que Deus vai fazer o melhor, vai recolher e vai receber. Mas quem fica é muito difícil entender. Então, vamos orar por essas pessoas. Oração pelos filhos Carlos Eduardo e Marcos Vinícius. E para todas as meninas do grupo e família. Amém. Mais algum pedido de oração? Alguém quer abrir o microfone aí? Alguém quer falar alguma coisa, trazer algum testemunho? Amém. Então, vamos lá. Lu, você ora, por favor, pelos nossos pedidos de oração, pelas meninas, por todas que estão aqui. Ore também pelas nossas cartas. Quem tem as cartas, apresentem aí. A Regiane, que é a oração pela vida dela, pela família dela. Amém. Apresentem a carta de vocês também. Quem está aqui a primeira vez, as meninas que estão aqui pela primeira vez, a gente estimula as meninas a escreverem uma carta para Deus, colocando os pedidos, os desejos, para que Deus venha realizar. Então,
Se você quer uma porta de emprego, coloque lá como que você quer seu emprego, aonde você quer, o salário, qual o benefício, coloca detalhes. Deus é Deus de detalhes. Então, coloca lá todo o detalhe, tudo que você quer. Várias pessoas aqui já, né, tiveram suas cartas realizadas, eu sou uma delas. Eu escrevi 2 e as 2 foram realizadas melhor e maior do que eu imaginava, assim. Então, a carta tem o poder porque você está colocando em ação, né? Está colocando em prática o que realmente você quer, não só em pensamento. Mas escreva lá na carta, coloca a data e coloca no final assim: Senhor, que seja feita a tua vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tá bom? E oração por os lares, casamento, né? Pelos lares, pelos casamento, né? Amém. Ó, Selma tá pedindo oração pelas pessoas que fizeram cirurgia na coluna para revigorar. Amém. 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 Lu, fica à vontade, pode orar, por favor. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, por mais esse tempo na tua presença, Senhor. O quanto é bom, Pai, o quanto é bom falar de Ti, a nossa fé aumenta, a nossa fé, Senhor, é alimentada de tudo que o Senhor tem para nós. Nós decretamos, Pai, nesse momento, Deus, nós entramos em oração por essas pessoas que pediram oração, pelas crianças que estão internadas, por crianças que estão tomando medicação, a saúde sendo, ó Deus, atacada, Deus. Nós te pedimos, Senhor, pela saúde da Lu, pela saúde do pai dela também, Pai. Eu vejo que tem muita oração aqui sobre saúde, Deus. E nós sabemos que o Senhor é um Deus, Pai, que cura. Um Deus que ouve, Pai, as nossas orações. Então, nesse momento, Pai, nós te pedimos, vem com a tua cura. Vem com o teu fogo, Senhor. Vem com a tua cura, Senhor, na vida dessas pessoas, Senhor. Todos que pediram, Pai, a Dani que pediu também, Senhor, que ela fique firme na tua presença, Pai, que nenhum mal mais tire ela desse lugar de filha, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Senhor, os que estão internados, pais que estão, ó Deus, com a palavra do médico é uma sentença, mas nós sabemos que a tua palavra, que é o médico dos médicos, não estou, Senhor, desmerecendo os médicos, porque os médicos estão aqui, Senhor, para nos ajudar, mas a palavra do Senhor está acima da dos médicos, Pai. E se o Senhor decretar aí no céu, aqui na terra também nós decretamos, e há uma união, uma junção, Senhor, e o milagre acontece, Senhor. Então nós declaramos na vida dessas pessoas cura de Deus, o mesmo Jesus que passou andando e curando, e até hoje cura, porque o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente, Pai. Cura essas pessoas, Pai. Vem com teu amor, cura as feridas da alma, Pai. Pessoas aqui que estão com a alma ferida, Deus, e às vezes a gente nem vai atrás porque está dentro da gente. Às vezes, quando é algo físico, nós logo vamos porque dói e a gente quer resolver a dor. Nós colocamos diante de ti, levanta essas pessoas, Pai. Cura, Senhor, a alma dessas pessoas, uma alma ferida, uma alma abatida, Deus. É isso que nós te pedimos nesse momento, nós se unimos em oração e nós sabemos, Pai, que o poder da mulher que ora, Pai, o poder da mulher que está conectada contigo, o poder de todas nós, Pai, em união, nós sabemos que o Senhor ouve, Pai. Então, nesse momento, nós apresentamos as pessoas e já te agradecemos, porque o Senhor já fez. O Senhor já fez, então agora nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por este culto, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito na nossa vida, pelo dia de hoje, por cada uma que está aqui presente, vai visitando os lares, vai visitando as famílias, vai restaurando, Senhor, que comece hoje um divisor de água na vida dessas mulheres, Senhor, hoje um despertar, ó Deus, desperta tu que dormes, desperta essas mulheres para algo novo, para algo de ti, para levantar, para ressuscitar, em nome de Jesus, Deus, é o que eu te agradeço. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Meninas, eu coloquei aqui, ó, no chat, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, se você quiser fazer parte. Tem sido uma bênção, a gente sempre compartilha uma palavra lá, a gente sempre está falando do amor de Deus. Quem está aqui a primeira vez, muito obrigada. Se quiser participar, é toda quarta-feira, 8h30. A gente sempre traz uma pessoa para trazer a palavra aqui para a gente.
questão. Toda quarta-feira, 8h30, o link é o mesmo. A gente tem no YouTube, então até o sábado, mais ou menos, eu costumo soltar o vídeo de hoje, para que a gente possa compartilhar e edificar outras mulheres que precisam ouvir, né, a palavra. E muito obrigada, meninas. Obrigada por ouvirem a minha voz de pato. Mas, como eu falei, eu amo louvar a Deus, não tô nem aí. Meu marido fala, parece que eu, às vezes, pareço uma doida lá na igreja, todo mundo quietinho, eu lá dando glória. Essa semana a gente foi domingo numa igreja, aqui perto de casa, né? Porque eu congrego em São Paulo e eu tô morando em Indaiatuba, perto de Campinas. E aí, lá na igreja, todo mundo quietinho, né? E meu marido falou assim, nossa, o povo não dá um glória, né? Queria dar um glória. Eu falei, oxe, meu filho, abre essa boca aí. Oxe, eu quero saber o que o povo tá pensando. Eu, glória a Deus, amém! Aí ele foi e deu um glória a ele. Ufa, que alívio. Eu abre essa boca aí, meu filho. Tá com vergonha do quê? Eu falei, eu tô é pra Deus, não porque o pessoal tá pensando na minha volta. Então, obrigada, meninas, mais uma vez. Fiquem com Deus. Lu, muito obrigada. Boa noite a todas. E vocês sabem, precisando de oração, conversar, desabafar, orar juntas, jejuar juntas, a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Obrigada, Deus. Lu. Beijo. Tchau, meninas. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, povo. Com Deus. Boa noite, a paz para todos. Boa noite, a paz a todos.